Esse cafezinho tá bom. Tá bom a luz aqui? Ficou melhor o cenário? Sou Sandra Marques, sou formada em psicologia e em pedagogia. Mas gosto mesmo de trabalhar com gestão. Nunca trabalhei muito com psicologia, mas sempre uso os conceitos no meu trabalho. Hoje, pela manhã, eu fiquei pensando numa questão que é por que a gente coloca o filho na escola? Ou melhor, por que você coloca seu filho na escola? E aí me veio a ideia, se isso é por convenção ou se é porque realmente você tem um objetivo em mente. Se você coloca o seu filho na escola porque todo mundo coloca, ou você espera que ele aprenda regras, ou você espera que ele aprenda a conviver com as pessoas. Tudo isso tem um significado muito importante na hora de você decidir a escola do seu filho. Outro dia eu ainda falei sobre um ditado africano que diz que é preciso de uma aldeia toda para educar uma criança. A escola, ela tem a obrigação de transmitir o conhecimento, de ensinar. Não é um agrupamento de crianças, não é um agrupamento de adolescentes, é um lugar que está preparando seu filho para a vida. Então é preciso que a família e a escola estejam em sintonia. A escola tem regras e quando essas regras são exigidas do seu filho, porque a escola precisa trabalhar com isso, como que é a sua posição em relação à escola? Você aceita bem esse tipo de regra? Você concorda com a escola naquilo que ela está orientando seu filho? Então são pontos extremamente importantes que nós temos que pensar no dia a dia. Muitas vezes você coloca seu filho na escola e ele fica ali, tanto faz, ele está estudando na escola A ou B, você vai cumprir a sua obrigação de pai e não sabe exatamente o que está acontecendo com ele na escola, se ele está aprendendo além do que aqueles conteúdos formais possam ensinar, possam contribuir. Porque hoje, para formar uma pessoa, você precisa muito trabalhar com a inteligência emocional, você precisa trabalhar com convívio e as crianças precisam aprender a trabalhar em equipe. Isso é um ponto fundamental. Uma outra coisa interessante também é a cultura. Quando eu falo em cultura, não é essa cultura erudita, não. É a cultura das pessoas mesmo. Por exemplo, a cultura de respeitar o outro, a cultura de chegar no horário, por exemplo. Então, o que você precisa? Você precisa alinhar com a escola. Por isso a importância da família junto com a escola, para que não haja atritos entre as duas coisas. Seu filho vai viver nesse mundo e ele vai ter que aprender a trabalhar com a diversidade, ele vai ter que trabalhar com a tolerância, porque nós precisamos tolerar uns aos outros, e é isso que vai dar um norte para o seu filho quando ele sair da escola, quando ele for trabalhar, quando ele tiver uma vivência. Quando a gente imagina um filho adulto, você tem que imaginar como você quer que ele, ou pelo menos como que você espera que ele seja. E aí você faz o contrário, você imagina como ele é e pensa no retroativo para que você possa criá-lo e colocar numa escola que vai atingir aquele objetivo que você quer ou que você espera que seu filho tenha.